Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 22 de novembro de 2015. Esse é o verbete de número 3.579. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 10 máximos. O tema de hoje é Bibliodiáspora Conscienciológica. A especialidade é a Reurbexologia. O nosso verbetógrafo é o Tony Moscoff, que ele é psicólogo, ele é voluntário da Conscienciologia desde 1990, ele é EPICOM desde 2014 e é autor do livro Autenticidade Consciencial. A Bibliodiáspora Conscienciológica é um mega empreendimento de distribuição gratuita, internacional, transcontinental, supra-institucional e universalista das obras da Conscienciologia, prioritariamente para bibliotecas públicas e universitárias. O holopensene pessoal da interassistencialidade tarística cosmoética, a reurbanização dos holopensenes através da leitura, a implantação de ilhas de ortopensenidade, a fixação do holopensene da Conscienciologia a partir das megagescons, o desbravamento cosmoético de países por meio da doação de livros conscienciológicos, o livro enquanto mimo energético paradiplomático internacional, o tratado enquanto cartão de visitas da Conscienciologia, a primeira materialização da Conscienciologia no exterior por meio do livro doado, a chegada do livro no país estrangeiro antes do voluntariado, a partilha internacional do saber conscienciológico. Na parafatologia, as evocações pensênicas internacionais dos leitores aos autores publicados, o amparo extrafísico de função, o autorrevezamento multiexistencial. A gente chama atenção aqui na argumentologia, tem algumas listagens que vale a pena olhar com calma. E depois, na acabativa, nós temos a bibliofilia, a biblioitinerância internacional, edição gratuita, partilha do saber e reagrupamento evolutivo. A bibliodiáspora conscienciológica exerce papel vital na disseminação internacional do legado da Conscienciologia, nas reurbanizações e nos autorrevezamentos multiexistenciais coletivos. Você já doou livros de Conscienciologia para bibliotecas no exterior? Em caso afirmativo, quais frutos interassistenciais obteve com tal experiência? Na bibliografia específica, nós temos aí 5 itens. Na nossa mega análise, livro, leitor, autor, leitura, doação, escrita, legado, registro, autorado, publicação, biblioteca, distribuição, megagescons, grafopensene, universalismo, mundividência, reurbexologia, biblioitinerância, multiculturologia e conscienciografologia. Para a gente começar então o nosso debate, a gente pede que o Tony explique um pouquinho o motivo da escolha desse tema. Bom, Mabel, já faz alguns anos que a gente está trabalhando com a questão da internacionalização das ideias da conscienciologia, e eu tenho também uma afinidade com a questão da escrita, com a questão de publicação de livros. Eu acho que o ponto de clareamento desse tema, desse verbete, surgiu numa viagem que eu fiz junto com a minha duplista, Tatiana, e outros voluntários para a África do Sul,
onde o objetivo dessa viagem era a gente doar livros para as bibliotecas de lá. E eu tive a oportunidade de fazer essa doação em algumas bibliotecas. E eu lembro muito bem de um momento onde eu estava numa biblioteca pública lá, entregando o meu livro, A Autenticidade Consciencial, para os sul-africanos lá de Johannesburgo. E eu senti alguma coisa, aquilo deu um clique na minha cabeça, que eu não sei aquilatar, não sei aferir, não sei medir o efeito daquilo. Mas é como se fosse a ponta de um iceberg, tipo algo que, puxa, eu estou tendo o privilégio de estabelecer um link, eu como autor da Conscienciologia, por uma pessoa de um outro país, com uma outra cabeça, totalmente diferente. Talvez isso nunca aconteceu antes com aquele grupo de pessoas naquela biblioteca, naquela situação. Tendo a oportunidade de representar a Conscienciologia naquele lugar, naquele momento, naquele instante. E aquilo deu um clique na minha cabeça, e eu comecei a pensar em ideias muito grandes, muito amplas, a partir dessa experiência. Foi aí que a gente começou a organizar e sistematizar, no caso, de teorizar algo que já estava sendo feito na prática, né? Que é a distribuição de livros no exterior pela doação gratuita. Foi aí que surgiu esse Bibliodiáspora? Esse nome surgiu a partir dessa experiência. Agora, quando você diz a gente tem trabalhado, era bom você explicar que às vezes nem todo mundo sabe quem são essa gente. Eu estou aqui com uma revista, a da Intercons, que é a revista de intercâmbio, que é a IC Intercons, de Intercâmbio Conscienciológico Internacional, que promove essa bibliodiáspora a partir da ajuda de uma série de voluntários. Então, existe uma série de voluntários internacionais, viajantes, que eles pagam do próprio bolso a viagem, uma viagem custeada pela própria pessoa, e para doar esses livros. Então, depois eu vou passar aqui para o pessoal ver. São vários voluntários que já fizeram isso. Vou mostrar. Aqui. Porque nem todo mundo sabe, né? Às vezes o teletertuliano não conhece. Isso. Vários voluntários já fizeram essa itinerância. E puderam ter essa experiência. Tem até depoimentos aí das pessoas que passaram por essa. Aqui tem um bibliotecário na África recebendo, né? O léxico. Léxico das Autopensatas. Não sei se dá para ver depois na imagem. Isso. Agora, Tony, por que vocês usaram essa estratégia para começar pela África? Bom, isso aí foi a partir das próprias inspirações do professor Valdo, na época em que ele começou a falar da questão da ressoma na África. Ele fez um pedido público, que foi a doação dos 1000 exemplares do léxico de Ortopensatas no continente africano, para que sirva de senha para os intermissivistas que vão ressomar lá. Então, a gente vê como prioritário a distribuição de livros no continente africano, em virtude disso daí. Mas o nosso trabalho de doação de livros ele não se restringe ao continente africano. Na verdade, qualquer voluntário que esteja disposto, tenha condições mínimas de fazer uma itinerância internacional, que queira doar um livro da Conscienciologia no exterior, pode ser feito, né? Claro. Existem alguns cuidados e alguns critérios de segurança que a gente observa para isso, que são importantes serem tomados. Por exemplo, é importante que a pessoa ela faça um planejamento da viagem, que ela simplesmente não vá fazer na ingenuidade isso. E outra coisa, que ela faça isso com uma companhia, ela vá em grupo, de preferência duplistas. Porque, você sabe, você também já teve experiência internacional. Viver no exterior, representar a Conscienciologia no exterior não é mole. Não. Então, a gente precisa ter um estofo, e o duplismo ele ajuda muito nessa condição. Tem que ser inteligente também. Tem que ter estratégia, né? Exatamente. Agora, eu quero mostrar aqui, já que estão filmando a minha pessoa, as fotos das pessoas que já doaram, né? Aqui tem várias fotos. Então, tem aqui a Tatiana, aqui está o próprio Tony, aqui a Marília e o Antônio, aqui o Djalma, a Magali, o Jeffrey, a Simone. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Então, aqui tem várias, né? Pessoas que já foram para a África, não é isso, Tony? O Luiz Bonassi também o Luiz Bonassi fez, o Oceano também. Não está aqui, Mas, enfim, várias bibliotecas onde as pessoas estão entregando livros da Conscienciologia. Há o livro da Dulce, da Glasnost, tem uma série aqui com o Jeffrey, e por aí vai. Muito bom. Vamos então começar as perguntas, Tony. Estrangeirismologia, tá? Quais as vantagens logísticas e econômicas
do transporte transcontinental de livros em containers. Outros meios de transportes não seriam mais vantajosos em termos de tempo? A questão não é só o tempo, a questão é a quantidade e o custo, né? Então, já existem alguns voluntários que estão estudando a possibilidade de fazer o transporte por atacado de livros em containers, que é um meio barato de fazer esse transporte. A gente hoje usa basicamente o Camel Travel, que é colocar na malinha... Camel Travel é você como camelo, é isso? É o camelo, é viagem de camelo. Então, a gente vai camelar um pouco, colocar livro na bagagem, cuidando para não pagar excesso, às vezes paga, né? Porque tem livro pesado, tratados são pesados. Então, esse é um trabalho assim que a gente está fazendo, nós estamos aprendendo a fazer isso com o tempo. Então, agora veja, container tem a vantagem de ser barato, ser um meio de transporte barato. Nossa questão não é a velocidade, mas sim a diáspora em si. Então, a gente vê que a questão não é o tempo em si, nós não queremos fazer isso com pressa, correndo na louca, não é isso. Não tem tempo, né? Não A tem coisa tempo, é algo atemporal. Atemporal, então, por contínuo, exemplo, né? esse livro ele vai ficar numa biblioteca lá num país. A gente não sabe quanto tempo aquela semente vai germinar, alguém vai lá pegar, consultar. Então, não existe esse senso de urgência, de velocidade. É óbvio, a gente quer fazer o quanto mais, atendendo as demandas, dentro da segurança, dentro das possibilidades de fazer. Mas o container é um dos caminhos, a gente tem outros caminhos, no próprio verbete a gente coloca aqui outras formas de fazer essa distribuição. Agora me conta, vocês aí dentro do trabalho de vocês, já tem livro suficiente para doar ou vocês estão recebendo doações ainda? A gente sempre gostaria de receber mais doações, nós temos um estoque para fazer essas doações. Né? Lá na África você tem espaço? Nós temos um espaço para fazer essa estocagem e redistribuição lá. Aqui, e também nosso desafio hoje, Mabel, é a tradução dos livros. Eu ia falar isso agora, Tony. Porque, veja bem, a gente tem... Isso nós temos pressa, né, Tony? Isso nós temos pressa, nós temos recursos conscienciais para fazer, mas precisa talvez organizar melhor isso para colocar numa linha de prioridade. Porque uma das coisas mais chatas que tem é você chegar no país e a pessoa está aí, você não tem inglês, você não tem francês. E é o básico, né? Então isso é uma coisa não que ter inglês é o básico. Então, mas já está para sair aí, já tem o Our Evolution, os 700 Experimentos, Projectiology, tem uma série de livros que estão aí para serem... o Projectiology até já temos, mas o 700 a gente nunca teve. Não. Essa coisa da tradução é uma coisa muito importante, porque quem sabe seja um dos itens da nossa realidade que a gente esteja mais defasado. Eu acho. Não é? E não só em livro, mas em tudo. Em tudo. Aqui, a questão da enciclopédia, websites, professores que falam outros idiomas, o poliglotismo, isso tudo é importantíssimo hoje. Patologia, página 23, terceira linha. Quais são as dificuldades quanto à penetrabilidade dos livros em países ainda intransitáveis? Poderia citar alguns destes países? Aí tem uma terceira pergunta ainda. Existe uma espécie de xenofobia em relação a livros de outros países? Então, vamos separar... Então, primeiro, quais são as dificuldades quanto à penetrabilidade dos livros em países ainda intransitáveis? Nós temos que ver o seguinte, tem países que são regidos pela Sharia, pela lei muçulmana radical. Então, aquilo ali, só por si só, já é uma condição difícil. Intransitável. Na África, e são intransitáveis. Né? Você começar a falar isso lá, por isso que um dos critérios nossos não é dar aula no exterior, e sim... Nesses lugares. Em qualquer lugar. Nosso foco não é docência. Nosso foco é distribuição de livros. Sim, mas eu estou dizendo, outras pessoas vão fazer itinerância e dar aula. Sim. Vocês não. No caso não. da Intercom, nosso objetivo não é esse. É ajudar pessoas que queiram distribuir livros. Tá? Então, veja, eu acho que talvez um dos problemas seria a questão até financeira mesmo, porque custa dinheiro mandar isso aí para o exterior, pelo correio, por exemplo. Você não precisa viajar até lá e entregar em mão. Você pode despachar uma remessa, a gente já fez algumas tentativas assim, de entregar pelo correio diretamente para a biblioteca esses livros. Isso é possível, tem um custo alto de transporte, né, de logística nesse sentido. Mas a questão cultural de xenofobia, pelo menos a nossa experiência na África do Sul, foi justamente o contrário. Nós fomos muito bem recebidos. As pessoas, elas entendem, sabe? O sul-africano, ele tem um feeling
de captar a ideia rápido. Eles são vivos do ponto de vista de parapsiquismo, pelo menos... É histórico, né? É algo que é mais natural. Então, eles já sacam logo a questão e eles parecem ser muito abertos e interessados com isso. Que bom. Outra coisa interessante, assim, quando você fala que você é do Brasil, eles já abrem um sorriso de orelha a orelha. E não é sempre que acontece isso no exterior. Em outros lugares, há países não. que você fala do Brasil, eles já olham de lá. Exatamente. Então, lá a gente teve essa facilidade, essa questão desse abertismo. Que bom. Outros países centro-africanos, norte-africanos, a gente não teve essa experiência ainda, né? De estar diretamente em função da própria questão de segurança e critérios de segurança, mas nós vamos começar a ver a questão de correios, de mandar isso para os países de língua portuguesa. A gente tem vários países que falam português na África. Né? Agora, o foco de vocês vai ser a África, Tony? Ou você pensa, por exemplo, bibliodiáspora para a Europa, para a Oceania, sei lá aí, ó? O foco, a prioridade é a África, É a mas África. isso não impede de nós distribuirmos livros em outros países, em outros continentes, de modo algum. Inclusive para o Paraguai e para a Argentina, que está aqui, do lado. É aqui só tá atravessar a ponte, né? Aí está mais fácil, né? Professor Tony, a minha pergunta na primeira página, 23, é na sexta linha da pensenologia. A reurbanização dos holopensenes através da leitura. E queria comentar com você antes que, olha a sincronicidade, está tendo o complementário e o tema é para reurbaniciologia. Eu não entendi qual que é a sua pergunta. O que você quer saber desse item aqui? Então, onde que está? Aqui. Então, está tendo essa sincronicidade, né? Você falando sobre a reurbanização do holopensene através da leitura, e estou comentando da sincronicidade que está tendo, que nós estamos também fazendo um complementário, que é a para Reurbanizaciologia. Obrigada, Mabel. E o que você poderia falar sobre esse holopensene através da leitura que você está fazendo? É isso que a gente quer e espera que todo mundo faça, né? Eu vejo que a conscienciologia ela pode contribuir muito e tem contribuído com a questão da reurbanização, e o objeto material, físico, concreto que a gente tem para fazer isso são os livros. E a leitura em si, das verpons, dos livros, das nossas GESCONs, levam a um processo de auto-reurbanização, de auto-reciclagem, de recim. Consequentemente, isso causa um efeito coletivo. Então, eu vejo que isso é um tijolinho, é uma mini peça dentro de um trabalho muito maior que tem aí, superintendido por serenões, por evoluciólogos, enfim. Então, a nossa parte, nossa contribuição pode ser feita através disso. A leitura, ela é libertária, ela ajuda a pessoa a pensar fora da caixa, do quadrado, pensar, por exemplo, sabe, na questão da pacificação, entendeu? Você imagina, por exemplo, o Homo sapiens pacíficos, esse tratado que a gente tem aí, isso daí. A hora que as pessoas começarem a ler e estudar um pouco mais isso daí, como isso pode ajudar na questão das políticas internacionais, das relações internacionais, da pacificação. Então, isso é a conscienciologia, ela precisa ser e manifestar a utilidade pública internacional das suas ideias. É importante que elas sirvam para que nós possamos melhorar nós mesmos, para que nós, enquanto líderes dentro desse processo, reproduzimos essa condição de reurbanização para uma coletividade maior. E esse é um trabalho que a gente está fazendo, né, para nós mesmos, porque a gente não sabe aonde vai ressomar. Na hora que a gente entrar em contato com esses livros, na hora a gente vai já vai dar um déjà vu aí, né? A gente já fica mais esperto. A outra pergunta é na parafatologia. As comunex evoluídas em continentes estrangeiros. Qual que é a sua dúvida em relação a isso? As comunex é na terceira linha da parafatologia. Perguntar quais são. As comunex evoluídas em continentes estrangeiros. Existem aí pelas experiências que o professor Valdo já havia nos comentado dele em relação ao internacional, algumas constituições de comunex em alguns continentes. Um deles é na própria Europa, né? Uma comunex que talvez tenha relação com essa condição da bibliodiáspora. Então, a gente não sabe. Isso são hipóteses que a gente coloca aqui para a gente estudar mais à frente, né? Precisa ter a vivência para poder corroborar isso daí. Mas eu penso que uma cognópolis, ela nasce a partir de um movimento extrafísico.
Então, por exemplo, o campo CE, que ele tem conexão com a Interlúdio. Então, se existem comunidades extrafísicas em outros continentes, é lógico pensar que futuramente existam ali também cognópolis, ou lugares onde as pessoas vão estar estudando temas mais avançados. O professor Valdo até falava, né, dessa possível nova comunidade extrafísica sobre a África. Ele não sabe se tinha e se não tinha, antes de dessomar, né? Se não tivesse, ele queria trabalhar nesse sentido, para poder ajudar justamente esse trabalho que vocês estão fazendo lá na África. Exatamente. Pois não. Tony, parabéns pelo tema. Eu queria fazer um questionamento seguinte. Quando vocês entregam esses livros, principalmente logo no início, né? Agora, muitas bibliotecas e pessoas lá responsáveis já sabem mais ou menos o que significa. Mas no início, né, vocês tiveram que fazer uma explanação assim, bem detalhada do que seria Conscienciologia, ou simplesmente vocês entregavam o livro? Não, simplesmente entregamos o livro. Eles não questionavam o que Não. seria, a respeito do que... Não, você está numa... A pessoa é um bibliotecário público ou de uma universidade, você chega, olha, eu sou de uma instituição no Brasil que estuda a consciência, nós queremos doar alguns livros para o acervo de vocês. Vocês gostariam de receber livros, são livros em português, ou em inglês, ou em espanhol, enfim. E nós, geralmente, somos muito bem recebidos, né? E esses livros são incluídos no acervo. Agora, o que acontece depois, a gente não sabe. Qual o efeito disso? Como é que isso vai se desdobrar? O que vai acontecer? Quem que vai pegar esses livros para ler? Quem que vai nascer lá porque sabe que tem livro? Então, veja bem, se o amparador ele vê que existe uma possibilidade de fazer uma sincronicidade, tem muita gente aqui que veio parar na Conscienciologia porque caiu um livro na mão da pessoa, ela foi lá procurar. A própria Tatiana estava contando para mim agora a experiência dela, quando ela estava retomando as ideias lá em Manaus e tal, que ela foi na biblioteca pública procurar o livro lá. Você quer contar aqui? Perdida em Manaus? Eu estava em Manaus, já tinha conhecido a Conscienciologia, mas perdi o contato totalmente, não tinha IC, não tinha nada lá, tinham eventos que aconteciam esporadicamente. E uma vez eu dei um chega, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que achar essas ideias, e eu lembrei que num curso, 2 anos antes, o professor tinha falado que o professor Valdo tinha doado o Projeciologia para todas as bibliotecas, inclusive de Manaus. Então, eu fui lá na biblioteca pública, cheguei para a bibliotecária, solicitei o livro, ela procurou, não achou. Eu falei, esse livro está aqui, ele foi doado para essa biblioteca. E era um livro azul, enorme, com escrito Projeciologia bem grande na frente. E depois de algum tempo, acho que eu penso praticamente 1 hora, ela achou o tratado em algum lugar. E aí eu fui estudar o tratado que estava na biblioteca. E a partir daí foi desencadeando algumas sincronicidades que eu retomei e acabei iniciando voluntariado, a docência, e fiquei até hoje. E agora ela é doadora de livros. Eu sou doadora de livros. Então, eu vejo a importância disso pelo fato de eu ter passado por isso realmente, né? E nesse movimento, né, de tantos livros que já chegaram lá, não apareceu ninguém que questionasse ou viesse perguntar, solicitar alguma informação a mais? A gente sempre faz contatos, as pessoas perguntam, elas querem saber mais, elas querem detalhes, entendeu? Agora, veja bem, a gente quer sair do padrão do tradicional, que é a docência, que é da aula, que é a itinerância docente. A nossa ideia não é dar aula, porque a tendência nossa é já juntar todo mundo, fazer uma sala de aula e começar alguém... Não é isso que a gente quer fazer. O que a gente quer é distribuir, disseminar o legado da Conscienciologia no mundo, para que o próprio intermissivista procure, leia, tire as próprias conclusões dele, e veja bem, ele faça a interpretação de acordo com o original do autor ali. Então, é outra lógica, é outro sistema de tares, entendeu? É a bibliotares, é a biblioproex, é outra abordagem. Não que a docência não venha acontecer posteriormente, esse não é nosso foco agora, mas uma coisa não impede a outra também, não são condições que mutuamente se excluem.
Mas a ideia nossa é que não haja isso agora. O importante é fazer a disseminação do legado da Conscienciologia no exterior. Agora, o que os amparadores, os intermissivistas, esse povo que está vindo aí vai fazer com isso? A gente não sabe. A gente aqui é só camelo, nós só carregamos e distribuímos. Pode-se até questionar que não seja o momento ideal, que o momento seja apenas de, né, entregar e passar esses livros lá para as bibliotecas de lá e ficar, não levantar muita poeira, porque posteriormente vai chegar pessoas, entendeu? É porque, veja bem, não tem nem focadas poeira. Nesse É porque não tem nem poeira para levantar, não tem nada. Porque quando a pessoa que vai para o exterior, que não vai para o exterior, não viaja, ela não tem noção. Porque não tem nada, você não tem aonde ficar, aonde ir, o que fazer, você não tem estrutura como tem aqui. Nós estamos acostumados a respirar numa atmosfera aqui que tem tudo. Você está nadando de braçada em uma série de recursos. No internacional não tem nada, você não tem nada. Você não tem contato, espaço, gente, então você começa do zero. Qual que é o zero? O que a gente tem que é o mais assim prático à mão, que é o mais portátil? Qual é a unidade de medida portátil da Conscienciologia? É o livro. Então, isso tendo em vários lugares, isso vai ajudar a gente a começar a colocar sementes para que o povo comece a aparecer em torno daí. Por isso que a gente colocou aqui no verbete a ideia de que a bibliodiáspora, a biblioteca pública ou a biblioteca de universidade, é um ambiente que pode servir como uma pré-embaixada da Conscienciologia, porque ali é o lugar que livro geralmente é uma coisa muito bem recebida em qualquer lugar, é aceito, entendeu? É conhecimento, é cultura, as pessoas elas se interessam, ainda mais os tratados, né? Isso chama muito a atenção. Então isso digamos, é o chamariz, é o começo do trabalho. O que você observou nesse sentido do interesse pela cultura, pela erudição na África do Sul? O que você já observou? Eles têm realmente essa afeição pelo estudo, pela leitura? Não é só isso. O sul-africano, de uma forma geral, ele tem uma noção prática do que é parapsiquismo e energia. O povo não é bobo, não. Ele sabe o que é isso. Entendeu? A sensação que tem quando você está lá é que parece que você está tudo mais denso, tem mais energia no ambiente. Deve ter mais energia imanente. Tem mais energia imanente. Então, aquilo é uma coisa mais já da cultura, já é mais, digamos assim, faz parte da lógica pensar no efeito da energia, no parapsiquismo. Então, o povo não é bobo, eles já sabem isso. Eles gostam de ler. Eu não sei te falar como é que é a questão da bibliofilia. O que eu posso dizer é o seguinte, isso que eu ia falar. As bibliotecas públicas são muito bem frequentadas. Não é que nem aqui no Brasil que eles são abandonados, você vê que não tem nada. Lá, naquela biblioteca pública lá de Pretória que a gente foi, são centenas de pessoas que estão lá. Estudantes, está tudo cheio, digamos, é um acervo vivo, consultado. Não é algo que fica parado. Outra coisa, a estrutura deles de biblioteca é muito melhor que a nossa no Brasil aqui. Na verdade, a ideia que a gente tem de África deveria ser o contrário. Aqui que é a África, né, do ponto de vista de estrutura. A África do Sul, ela tá, do ponto de vista de infraestrutura, tem muitas coisas muito na frente do Brasil. Biblioteca é uma delas. As estruturas das bibliotecas públicas são muito boas. E o povo lê. Em biblioteca pública, sempre que a gente foi lá, sempre cheio de estudantes, gente da universidade, sempre muito bem frequentado. Está sempre cheio. Quer dizer, tem demanda, né? Oi, Tony. Na binomiologia, página 25, você traz o binômio vida local, voluntariado internacional. Você já começou a falar um pouco sobre isso, né? Queria saber como que foi a experiência de vocês, se essa vida local é muito diferente daqui, do nosso, né? Costumes, e também vocês fazem TENEPS, né, quando estão lá. Então, como é que é essa experiência? Essa vida local aqui que a gente está falando aqui, não é a local do lugar de lá, é aqui a nossa. Por exemplo, a Tatiana e eu, nós temos uma vida local, nós temos a nossa sede, nossa base física, nossa casa é em Foz do Iguaçu. Nós frequentamos a Cognópolis, nós temos uma vida local aqui. Que, junto com isso, nós temos itinerâncias internacionais que são feitas. Então, esse binômio, entendeu? De você estar aqui, mas você também, em outro momento, você está no exterior. Essas viagens
como é que isso funciona com a vida local aqui. E às vezes a pessoa some. Às vezes a gente está, né, a pessoa encontra com a gente, nossa, mas você está sumido, nunca mais eu vi você está viajando, você está muito tempo na África. Não, é que a gente às vezes está trabalhando mesmo aqui nas nossas coisas em Foz, e não aparece tanto, enfim, acaba um desencontro, enfim. Mas essa vida local é daqui mesmo, da cidade. Não, no caso aqui do binômio é vida local aqui, da cidade aqui. A não ser que ele morasse lá, né? O que você quer saber é como é que é a vida local lá, é isso? Você perguntou da TENEPS, nossa, lá. Tem diferença, sim. Tem. A gente percebe, por exemplo, na África, tudo fica mais intensificado. Você muda a chave, Keiko, do 110 para o 220. Então, tudo fica mais intensificado. Tanto porque é bom, quanto porque é ruim. Então, as TENEPS, elas são mais densas também. Existe mais demanda extrafísica lá. Pensa bem. E fora do horário da TENEPS também, a Tatiana está lembrando aqui. É quase que 24 horas o negócio. Pensa bem, você está lá, você é um epicentro consciencial, ou você trabalha com TENEPS. Os amparadores vão mandar, o pronto-socorro vai para onde? Para você. Então, a demanda de trabalho é muito maior também. Por isso que as pessoas às vezes não entendem. Nossa, você vai para fora, vai viajar só para doar livro? Parece uma coisa boboca, né? Você pegar e botar livro na mala, chegar e doar. Algo simples, mas extrafisicamente isso dá muito trabalho. Eu fiz um cálculo aqui, a gente doou, de livros doados, nós doamos até o momento, 416 livros doados para vários países, 11 países, 46 bibliotecas, 19 cidades. A sensação que dá é que foram milhares de livros doados, porque o trabalho extrafísico é muito grande. Intrafísico também, Intrafísico, né, Tony? também. Poxa vida. É muito trabalhoso. Só, por exemplo, você está em outro país, você arcar com as próprias despesas, você ter o jet lag, que é o efeito do fuso horário, você está em outra cultura. Mas extrafisicamente é Claro, pedala. pedala. É bem puxado. Por isso que a gente fala assim, que esse não é um trabalho para quem está começando. A pessoa que queira fazer isso, o ideal é que ela já tenha uma bagagem, uma experiência no voluntariado. Então, a TENEPS, o duplismo, ela já tem alguma experiência na docência, na itinerância nacional, isso ajuda. Então, a gente observa que as pessoas, para suportar, aguentar esse tipo de trabalho, que aparentemente é uma viagem, que vai e tal, não é assim tão simples. Toda a orientação para a pessoa poder se planejar e Isso. se organizar para se preparar para isso. A gente já tem um certo know-how de como fazer, o que não fazer, precauções que as pessoas têm que ter. Por exemplo, a pessoa que vai fazer isso, ela tem que estar muito bem com a saúde dela. Ela tem que estar em forma, tem que estar em dia. Não só porque ela vai carregar livro para cima e para baixo, não. Mas é porque o corpo tem que aguentar essa pressão da viagem, a saúde mental. Comida diferente. Tudo. Água. Ambiente, água. Agora, vou dar o meu pitaco. É bom pessoas que estejam acostumadas a viajar. Isso mesmo. Porque se já começar a se estressar com a viagem, já... Então, ela tem que já ter, sabe, um jogo de cintura com isso. Aí já ajuda bem. Se a pessoa é a pessoa que contrapenseniza muito fácil com qualquer coisa, a comida, a temperatura, não gostei da comida, não gostei, aí já não vai. Não reclama mais. Uma dica boa, um teste bom, por exemplo, é você ir no Paraguai. Se você consegue chegar no Paraguai, eu não sei como é que está com o dólar alto agora, como é que está a situação. Está vazio. Então já não vale mais, então já não é mais parâmetro. Tinha que ser Paraguai anterior, o movimento. Já é um parâmetro para você ter uma ideia de como é que você sobrevive fora do Brasil, né? O Paraguai já é fora do Brasil. Mas se a pessoa ela se dá bem nisso daí, entendeu? Aeroporto, avião, tudo isso são questões que o corpo, o tenepsista, a energia tem que estar em dia para poder fazer esse tipo de tarefa. Agora é interessante a sua questionologia, né, que foi ampliando, porque quando eu li a questionologia, eu pensei no efeito que me causou doando alguns livros, né? Eu ainda achei pequeno, mas fiquei refletindo acerca desse questionamento. Mas você falou de pessoas que levam livros, voluntários que levam livros e doam, né? Então já tem um efeito maior. E quando é o autor que doa o próprio livro, então é bem maior, né, esse efeito. É interessante essa ampliação. Eu já passei por várias experiências de itinerância. A primeira foi dar aula de cursos que não fui eu que criei. Sim. São cursos institucionais. Então isso é uma coisa, um tipo de itinerância, né? Você vai lá para representar um curso, uma ideia. A outra coisa é você fazer um curso seu e você viajar e dar esse curso. Só que aí, esse curso, geralmente, no início, foi dado de mão abanando, porque eu não tinha livro sobre o curso. Entendeu?
Então essa já é uma terceira coisa, que é você sair, viajar, dar um curso e lançar o seu livro numa viagem, que já é uma outra variável, tá? E isso já é totalmente diferente. Agora, uma quarta seria você chegar num outro país e você não dar curso nenhum, não fazer o lançamento de nada, você só doar o livro, que é bem diferente. Seu. Entendeu? É diferente, é totalmente diferente. São experiências diferentes. Muito bom. Então, vale a pena ver como é que funciona isso. Como é que o professor itinerante, o autor da Conscienciologia, como é que ele lida com esse tipo de coisa. Ou então, você ir para outro país e doar um livro que não é seu, um livro do professor Valdo, ou um outro tratado, enfim. Já Como é, que isso já é prazeroso, né? Você já Isso. sabe que vai surtir, gerar frutos, né? Quem faz itinerância docente sabe como é que é o antes, a pressão que acontece, e o imediatamente antes da viagem, Sim. o durante e o depois. No caso do intercâmbio internacional, acontece isso também. Tem muita pressão extrafísica, por isso que a gente tem que se preparar bem para fazer esse camel travel aqui. Tá? Agora tem outras modalidades, que é pelo correio, é o e-book, que já tem aí, vocês podem ver, tem livro da Conscienciologia nosso, na Amazon.com, tem no Google Books, o próprio site da Editária já tem livros em PDF. Então isso também pode ser, de uma certa forma, considerado bibliodiáspora, que é a distribuição de livros por aí. Né? Eu só quero fazer o meu jabá, Tony, que tudo isso começa aonde? Escrevendo livro. Doutorado. Por favor. Vamos lembrar, fazer o nosso jabá, não é isso? Parafatologia, página 24, terceira linha. Poderia nos falar mais sobre o que se sabe a respeito da diáspora conscienciocêntrica extrafísica? A movimentação extrafísica antecede a intrafísica? Olha, eu posso falar do que falaram, né? Foi assim que me ensinaram. Foi né? assim que me ensinaram. É lógico pensar que sim, que há um movimento anterior. Né? Eu penso assim, que a gente com a bibliodiáspora, a gente já está, no caso, preparando intrafisicamente o terreno do povo que já está lá para ressomar ou já ressomou, né? Ou vocês foram, assim, vamos dizer, tangenciados agora para fazer esse trabalho em função das pessoas que vão ressomar, né, lá. Então tem uma série de possibilidades Tem uma série aí. de possibilidades aí. Oi, fala. Tem uma coisa também que é a seguinte, às vezes você está lá, no outro país, se cruza com a pessoa na biblioteca, em algum lugar, e você tem aquela sensação que você já viu ela, sabe? O reencontro. Isso não foi só eu, nós aqui que passamos, mas o pessoal que fez isso também, de doação de livro, teve a mesma sensação. Comum. Então, quer dizer, nosso povo está por aí, perdido aí, né? Pensinologia, página 23, penúltima linha. Ó, ali, ó, chegaram duas que a gente trouxe do exterior. Olha lá, a gente não, né? Elas vieram. São brasileiras perdidas na Europa. Aí elas se reencontraram, olha lá, as duas. Pensinologia, página 23, penúltima linha. Poderia aprofundar o item a implantação de ilhas de ortopensenidade? Poderia. Quando você está no exterior, é engraçado que você, assim, você dentro da sua cabeça é para estar tudo bem, né? Agora você olha para fora, não tem nada. Você está no meio de um caos total. Tudo diferente. Então, o seu mental soma ali é a ilha de ortopensenidade. Agora, a hora que tem objeto, livro, isso gera uma irradiação positiva. Então, eu penso que dentro da biblioteca, dentro das bibliotecas públicas e universitárias, a gente começar a criar sessões de livros da Conscienciologia, isso vai começar a mudar o holopensene desse ambiente. Melhora o ambiente. Então, Olha, isso até técnica de docência itinerante. A gente não carregava o livro, colocava lá na mesa, aqueles auditórios, aqueles hotéis, aqueles lugares que a gente ia preparar, colocava lá o cartazinho do não acredite em nada. Para criar um holopensene, né, Tony? Então, aquilo cria uma ilha, nós montamos o acampamento para dar aula. É isso aí. Então, essa ilha de ortopensenidade, no caso, ela já é mais permanente, com um livro já dentro de uma sessão de uma biblioteca. Você sabe que isso me lembra quando a gente tinha exposição aqui no shopping? Não sei se vocês lembram das exposições. Gente, você chegava perto da exposição da Conscienciologia, era muita energia. Então, aquilo é uma forma holopensênica que a gente tem que levar em consideração. Né? O livro tem força presencial. Tem força, tem forma, tem tudo. Patologia, página 24, segunda linha. Gostaria que falasse sobre a escagem
cosmoética de intermissivistas no exterior por meio dos livros. Como se pode ajudar nessas escagens? Doando livros. Doando Tem que livro. ter Não, livro. primeiro escrevendo, né, Tony? Primeiro Escrever. fazendo livro, né? Mas se o livro não está lá, não tem como fazer escagem, né? Exatamente. Então, doando livros, que é a maneira que a Tatiana estava falando, que ela foi, vamos dizer, quase que meio que escada, não é isso, Tatiana? Muito bem. Parafatologia, página 24. Aí a mesma coisa, mas quem sabe vale a pena falar. As comunexes evoluídas em continentes estrangeiros. As reurbexes, a diáspora conscienciocêntrica extrafísica. Favor comentar a interligação entre os itens. Pergunta: qual a sua experiência quanto à diáspora conscienciocêntrica extrafísica e Reubex nas comunexes evoluídas? Mabel, eu não tenho experiência nenhuma com diáspora extrafísica. Não, você não sabe se você tem experiência, Tony. Lúcida, não tenho. Lúcida eu não você tenho. não tem. Outra coisa, eu não estou fazendo isso para ficar na sombra da comunex avançada. Eu faço isso como um princípio meu de... veja bem, o autor da Conscienciologia, quando ele escreve um livro, a ânsia do autor é ver o livro publicado, ver o livro pronto, quando ele sai do forno. Eu entendi que é aí que começa o trabalho. Mas às vezes o autor ele pensa que é aí que acaba o trabalho. Não, o livro ele só é um veículo de manifestação das ideias do autor. Então, o que adianta esse veículo? Ele está trancado dentro de um estoque, ele não serve para nada. Então, na hora que você tem o seu livro publicado, esse movimento de projetar o livro, fazer esse veículo de manifestação, sair do corpo, ir para outros lugares, acessar o leitor é que é importante. Então, eu penso que esse ímpeto do autor de divulgar as ideias através do livro é o mais importante. E não ele pensar numa coisa muito maior, às vezes que transcende o entendimento dele. Eu acho que esse entendimento da comunex, da diáspora conscienciológica, extrafísica, isso vai ser uma decorrência posterior. Talvez a gente vai entender isso só depois da dessoma. Não tenho a pretensão de entender isso agora. É como a TENEPS. Hoje, na TENEPS, a gente não tem como entender muito bem os efeitos da TENEPS. Talvez só depois da dessoma é que a gente vai entender melhor o que isso, os frutos disso, a médio, longo, longuíssimo prazo. Não sei. Agora, se essa pessoa que fez essa pergunta, ela quer saber um pouco mais desse assunto, uma sugestão que a gente tem é ler os 2 tratados do professor Valdo, principalmente esse do Reurbanizatus, e também no livro do Zéfiro, o professor Valdo conta a experiência dele, que é como o Tony falou, a gente tem a experiência do professor Valdo nessa questão, que ele vai contando essa diáspora que aconteceu da China para a Europa e da Europa para o Brasil. Aí, de repente, isso vai ajudá-lo a entender um pouco mais essa realidade, pelo menos por meio da experiência de terceiros, né? Fica aí a dica. Fatologia, página 23, quinta linha. Poderia abordar as bibliotecas estrangeiras enquanto oásis mentais somáticos para acolher verpons nos países ainda inóspitos do ponto de vista conscienciológico? Tenho um amigo evolutivo sorocabano com intenção de levar os estudos conscienciológicos para o Israel. Aí, ó, é o oásis, a biblioteca ela é um oásis de verpons. De verpons. Então, isso ajuda, você tem que qualificar esse oásis. Purificar a água desse oásis. Ou pelo menos vitaminar essa água desse oásis. Incrementar o oásis. Então, existem países que não dá para chegar, não tem como. Você tem muita crise, terrorismo internacional, a própria cultura, o processo religioso ultra-ortodoxo, não tem acesso. Mas você não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade né, de expressão Tony? nenhuma. Né? Quer dizer, agora, que o livro está quietinho lá, trabalhando. É bom lembrar que tem bibliotecas também ultra-ortodoxas. Né? O povo bem atrapalhado lá, então eles não vão aceitar isso. A gente está aprendendo a conhecer e mapear isso. Na dinâmica da África, na dinâmica parapsíquica da África, nós estamos estudando todos os 54 países e nós estamos fazendo um mapeamento daqueles países que eles são, digamos assim, sinal verde, sinal amarelo e sinal vermelho. Ah, tá. Esse mais ou menos, esse nem pensar, exatamente. E esse dá para ir. Exatamente. Na África, além da África do Sul, o que você acha que é possível? Os países mais do sul do continente africano e alguns países mais da costa ocidental, tem alguns países que são mais
positivos. Positivo, Assim. mas- Agora, às vezes, o critério muda, né? Porque, às vezes, por exemplo, acontece um atentado terrorista, alguma coisa assim. Agora teve um em Mali, Teve né? em Mali, teve na Nigéria também, várias cidades da Nigéria. Foi. Isso está toda hora mudando. É. Então quer dizer que você mapeou mais ao sul do continente. Tem alguns países, por exemplo, Ruanda, né? Ruanda ficou com aquele estigma lá do genocídio. Do e tal. genocídio. Mas parece que pelo que a gente estudou até agora, é uma coisa que eles estão fazendo força para melhorar. Tá, quem sabe amarelo. Tá amarelando. Tá amarelando. Vamos ver se esverdeia. Agora, Tony, vocês têm a sede maior na África do Sul, né? Johannesburgo. Mas vocês meio que ramificam isso e viajam para outros países ou não? Ainda não? Moçambique. No máximo? Até hoje, até agora? Teve voluntários que foram para Namíbia, também, que fica no sul da África, do continente. E deu para ir tranquilo? Sim, tranquilo. E deu para doar livros? Também. Então, agora são basicamente 3 países que vocês têm mais liberdade. Temos voluntário em Moçambique, em Maputo, assim, o Ilídio, que esteve inclusive aqui há muito tempo, né? Temos pessoas em Gana, tem um retomador de tarefa em Gana, fica na costa ocidental. É um voluntário antigo do Rio. Uhum. Mas, enfim, a gente está no começo, né, Mabel? Tem muita sim, coisa claro, tem muita coisa. Tem um continente, né? Exatamente, é um continente. Taxologia, página 26, item 1, biblioitinerâncias. O ato de o voluntário itinerante carregar os livros na mala de viagem e doá-los em mão para as bibliotecas no exterior, pagando as despesas do próprio bolso. Muito interessante. Você acha sensato utilizar essa ideia, mesmo em viagens comuns, como visita a familiares ou passeios em outra cidade, e levar uma obra verponológica para doar à biblioteca daquele local? Eu acho que aí já não é mais uma viagem comum, né? Aí já... Deixa de ser tours e passa a ser tares. Aí, como é que é? Volta aí, como é que é? Não deixa de ser uma viagem comum. Não dá para fazer um puxadinho de viagem, não. Deixa de ser tours e passa a ser tares. Tá? Mas dá para tentar conciliar isso sim. Agora, é importante a pessoa não ser ingênua a ponto de ver que aquilo não vai levar, ela pode, digamos assim, há um conflito de interesses. O que é prioritário? Ela vai lá para fazer as férias dela, para o lazer, para acertar questões da família, né? Ou ela vai ir lá para fazer um trabalho de esclarecimento, uma itinerância, né? É que nem, por exemplo, você iria dar uma aula no Nordeste, fazer um ECP1 e depois você pegar uma praia? Não, o que é pior é antes. Ou o contrário? Você acha que é pior. sensato isso? Não. Como é que é isso? Não tem então, a doação de livros é a mesma coisa. Então, é importante só ver essa questão dos critérios para a pessoa, porque isso pode gerar um contrafluxo para ela. Bem sério. Bem sério. Na realidade, assim, é um relato que eu vou fazer, que tem a ver com a sincronicidade, são várias, assim, bem desencadeadas, e foi que surgiu também uma sincronicidade quando ela, me lembrei aqui, exatamente quando a Tatiane falou. Tatiane falou sobre a sincronicidade dela. Eu estou fazendo recorte de jornais lá no Holociclo, do Cosmograma, e ontem eu recebi uma mensagem falando para a gente ler o verbete, ouvir, né, sobre sincronicidade. E para a gente continuar prestando atenção às sincronicidades que acontecem com as notícias que a gente vê, que ouve tudo, que a gente recorta, né, que faz recorte. E eu, no finalzinho do jornal, já terminando, apareceu não era notícia, é um comentário, uma opinião de um jornalista que ele estava no Chile e entrou numa lanchonete, tinha uma moça sozinha, com um livro que chamou a atenção. O título do livro chamou a atenção dele. Aí ele esperou ela fechar o livro e tal, e se aproximou para fazer uma pergunta. Ela respondeu e tal, e surgiu a oportunidade dele perguntar de onde ela era. Da África, de Angola. Aí ela contou a história rapidamente, assim, e ele depois publicou no jornal. E eu vou e pego essa notícia hoje, né? E foi a que marcou. Eu cheguei, quando eu vi a notícia lá, aquela opinião lá, aquele relato, nossa, é isso, como é que eu vou colocar, né?
eu vou classificar, essa tá ótima, eu li ela todinha. Eu falei, nossa, esse aqui eu preciso disso. Aí eu recortei e vou escolher. E agora, qual é o título? Que título que eu coloco? E eu não achava, falei, vai como relato mesmo, deixei como relato. E classifiquei como, foi fatologia. Classifiquei como fatuística. Porque não tem outra coisa, isso aqui não é uma reportagem, não é uma notícia, não, né? Aí eu falei, tudo bem. Aí, quando eu chego, entro no tertuliário, está lá seu verbete, eu olho e falo, nossa, eu não vou entender nada desse verbete, eu não sei nem o que significa isso aqui. Aí, está muito bem explicado, claríssimo. Na hora que eu li a definição, pronto, já estava tudo claro, e de repente eu vejo isso. Não é uma pergunta que eu tenho para fazer, mas eu gostaria que você comentasse, principalmente com relação a essa questão do mega empreendimento, né? Então, é um fatozinho, uma ilha aqui, mas uma coincidência, um livro africano, no Chile, que o cara, né, entrou em contato com aquele título, publicou no jornal no Brasil, eu peguei. Né? Então, e essa coisa do livro, assim, que vocês Uma coisa que a trabalham. gente observa é que, quando você não tem nada, ou quase nada, a sincronicidade ela acontece, porque é fácil. É fácil encaixar, ligar o A com A, o B com B, porque não tem nada para ligar com nada. Então, se você tem pouco ou pouquíssimo dentro de um deserto, qualquer oásis, aquilo é um polo atrator de sincronicidade, você entende? Pensa bem, não tem nada. Você olha para o lado, não tem nada. Você tem um ponto de referência, um oásis. Você vai caminhar para lá. Então, fica mais fácil para os amparadores produzirem essas sincronicidades diante de um cenário de escassez. Vamos ver agora os efeitos disso, o que isso vai gerar na cabeça desses futuros leitores, intermissivistas, como é que é isso. Agora, uma coisa que eu acho interessante falar aqui, que é o autorando, ele já pensar nisso. Quando ele for escrever o livro, ele já pensar, por exemplo, no livro dele, traduzido para outros idiomas, na linguagem, no universalismo das ideias que ele coloca no livro dele, que ele está colocando ali. Então, às vezes a pessoa está escrevendo um livro, mas ela está pensando pequeno, dentro de um cenário pequeno. Se ela conseguir tiver já uma experiência mais ampla, uma visão mais ampla, aquilo pode ajudar a ter um efeito multiplicador muito maior. Até mesmo nas expressões, nos dados, nos fatos que ela coloca no livro, aquilo do ponto de vista de tradução depois, como é que vai ser? Né? Então, se você fizer algo mais regionalizado... É fato. Se ela escrever pensando nisso, né, Tony, ela vai dar uma ajustadinha, quem sabe. Escreva pensando do tamanho do Oceano Pacífico. Entendeu? Acho que ajuda a pensar. Tony, falando em livros, você coloca aqui na página 26, na taxologia, no item 6, tiragens. A impressão de tiragens de livros em editoras ou gráficas estrangeiras. Vocês têm já algum projeto nesse sentido? Vocês viram se vale a pena? Como é que está isso? Isso é uma coisa que nós não vamos mexer com isso. Não vai? Não. Tá. Isso é apenas uma... Eu acho que isso é para o outro tipo de voluntários, ou grupos, uma outra projetos realidade. Mais para frente. Mais para frente. Agora, eu penso o seguinte, que a conscienciologia é uma ciência muito ampla e avançada, e é lógico pensar também que isso não fique adstrito a uma editora, ou editários, enfim. Claro. E outra coisa, cada editora tem uma política editorial, tem uma linha editorial de uma especialidade, de um público-alvo. Então, com o tempo, é lógico pensar que vão surgir outras... Porque eu lendo outras isso... edições. E outra coisa, Mabel, também a gente falou do container ali há pouco tempo atrás. Tem que ver se, do ponto de vista de custo, benefício, se não vale a pena imprimir esse livro já no exterior. Pois é, que eu estou falando, né? Não, agora, o trabalho logístico de distribuir isso também, onde é que vai deixar... Então, mas, além disso... É trabalho para outras pessoas, para outros voluntários. Mas a vantagem disso que eu vejo, Tony, é que uma editora nacional, no caso, por exemplo, uma editora da África do Sul, ela, de certa maneira, quem sabe, tenha mais uma penetrabilidade do que uma editora de fora, né? Ela é reconhecida no local, isso é bom. Sim. Então, vale a pena pensar realmente nessa situação por causa dos regionalismos naturais que existem, né? Agora, e também por causa da legislação de importação e exportação. Ah lá, outro caso. É outra variável.
E tem uma coisa também, nós tivemos em algumas bibliotecas, livrarias mesmo lá, tem uma rede grande de livrarias lá na África do Sul, eu me esqueci o nome agora da rede, mas enfim, a gente olhando a página 4, vendo onde é que os livros eles estavam, a página 4 dos livros, do frontispício. Estou procurando aqui. Livros, onde é que eles são impressos, a maioria é impresso na China. Por causa dos custos. Entendi. A globalização, né? Eles são mandados, são exportados da China para a África e de lá são distribuídos no continente. A globalização chegou Índia também é outro parque gráfico. Então, porque deve ser muito mais barato. Com certeza. Agora, esse é o tipo de trabalho que é mais para frente, né? Claro, não, estou dizendo assim, só para a gente pensar em termos de possibilidades, Sim. né? Maria Luísa. Você gosta de escrever, a gente sabe disso, que você gosta dessa área. Você fala aqui o óleo pensando pessoal da escrita tarística. Quando você viaja, você fica no mesmo ritmo, na mesma rotina, ou acontece alguma coisa diferente? Se você viaja, quando eu viajo, eu tendo a absorver tudo que é experiência nova. Às vezes, durante a viagem, pelo acúmulo de trabalho, de desassédio, enfim, é difícil você registrar isso na hora. Mas uma coisa eu te garanto, quando você volta, você tem uma espécie de um efeito de curva W, que tem um alto e um baixo, um alto e um baixo. Esse efeito te dá muitas ideias. Quer dizer, você sai de um ambiente, entra para outro, depois volta e tal, isso começa a te dar um monte de ideia, de comparação, de lá e aqui. É como se fosse a projeção mesmo, você está em outra dimensão e volta. Então isso começa a te dar um monte de inspiração. E aí você começa a criar as coisas. Por isso que a viagem, a itinerância, ela é um excelente laboratório de criatividade. Porque você tende a ver a sua própria vida de um outro ângulo diferente. Sabe? Você vive em um outro ambiente diferente durante um tempo e volta. Isso faz você refletir sobre a sua realidade consciencial. E isso te faz criar ideias novas sobre você, neo-ideias, neo-verpons. Então, você se conhece mais, né, Tony? A itinerância ela é um excelente laboratório consciencial. Outra coisa, você vê como é que são essas reações fora do ambiente natural onde você está. E aí você não pode descontar ou dar culpa, não, porque o ambiente está patológico. Não, é você que é assim. Você vê como é que você é naquele ambiente diferente. Então, essa é a vantagem da itinerância. Foi nesse sentido. Agora, aqui na segunda linha de fatologia, o livro, enquanto mimo energético, paradiplomático internacional. É um presente, né? Quando você doa o seu livro para alguém que lhe prestou uma assistência, uma forma de você estabelecer um acordo, um contrato, um laço de amizade com alguém. Então, aquilo é um mimo energético. Você está dando uma energia, um mimo para a pessoa. Eu estou usando essa tática. Eu comprei 5 livros da Nossa Evolução e, dependendo do perfil de quem eu vou presentear, é esse livro que eu vou dar. É o mimo energético. Eu uso essa tática também. Na diplomacia das relações internacionais, é comum, quando você viaja para um outro lugar, você doar algum objeto da sua cultura para aquela outra cultura. E outra pessoa lhe presentear com objetos da sua cultura para você. Então, há uma troca, um intercâmbio cultural através de mimos. Então, isso já é uma técnica da diplomacia das relações internacionais. Isso acontece, embaixada, essas coisas todas aí. E é interessante seu livro, faz parte desse trato, desse trâmite, digamos, seria uma etiqueta internacional. Poderia ser assim, geral, né? Tony, na página 26, você tem ali na argumentologia, no último item você tem leitores. Você fala em 3 grupos de leitores-alvo, mas você coloca referência à escala evolutiva das consciências. Mas eu tenho pensado no nível mesmo etário das consciências. Qual o nível, desculpa? Você fala na escala evolutiva das consciências, nos leitores, né? Você coloca em pré-intermissivistas, intermissivistas e pós-intermissivistas. Sim. E eu estava pensando no sentido mesmo etário das crianças, por exemplo, das consciências e das idades. Nós temos poucos livros para as crianças, e porque até na dinâmica da África tem vindo muito aquela questão de trabalhar com as crianças.
e eventualmente, né, nós vamos renascer na África. Então, como é que ficaria isso? Como é que você vê essa questão das crianças já terem acesso a livros que sejam compreensíveis para elas, né? Elas, eventualmente, nós mesmos, né? No caso de reformarmos na África. Mas veja bem, aí você tem que ver, a pergunta que eu te refaço, qual é o nível evolutivo dessa criança? Essa criança é uma consréu? Essa criança ela é um intermissivista que teve sua primeira intermissão e agora ressomou, é uma criança intermissivista? Ou é uma criança, digamos, mais avançadinha, tipo um evoluciólogo? Então, eu acho que isso, eu entendo o que você está querendo dizer, da faixa etária. Mas a minha abordagem aqui é do nível evolutivo desse leitor. A gente vê o seguinte, que esses livros que estão nas bibliotecas lá, públicas, os tratados, todos os livros que a gente tem aqui, enfim, na CCCI estão lá, a maior parte deles, ele pode atingir consréus também. Claro que sim. A consréu pode ler, pela primeira vez ela tem um acesso a alguma coisa que aquilo vai dar uma extrapolação nela, ela vai começar a pensar em coisas que talvez ajude ela a reciclar algumas atitudes dela. Mas também pode ser algum evoluciólogo que está recuperando o seu processo de infância mesmo, e ajudá-lo a acelerar essa recuperação de cons também, por que não? Né? Ou intermissivistas como nós, que estamos numa fase já tivemos o primeiro curso intermissivo, estamos agora nas nossas ProEx, mas você imagina, num país que não tem nada, não tem IC, não tem referência, não tem nada. Então isso pode ajudar, o meu viés é no caso do nível evolutivo. Agora, eu concordo com você, eu acho que tem que se fazer livros para todas as faixas etárias, para crianças também. Minha única ressalva que eu penso é que nós devemos fugir da literatura ficcional. Eu acho que isso não é a nossa abordagem, nossa praia. Voltar a fazer livros de arte. Poema, poesia, contos, essas coisas, na minha opinião, não é o melhor. Eu vejo que a gente pode fazer livros didáticos para crianças, sem cair nessa questão ficcional da criatividade ficcional da literatura. Existem muitos livros hoje que são didáticos, que são muito bem feitos, mas eles não usam o apelo artístico. Eles não são obras de arte, são livros de divulgação científica para crianças. Eu acho que essa é a única questão assim, que eu vejo na questão mais da infância mesmo, que a gente deva pensar. Eu digo, mas é da gente ter um acesso mais cedo, né, que as consciências possam ter, ainda na infância, acesso à Conscienciologia. O meu enfoque era nesse sentido. Eu entendo. Agora, se for perguntar, no caso, para mim, quando eu ressomar, se for ressomar na África, né, não sei, eu vou querer pegar o Ortopensatas já, eu não vou querer pegar livro infantil, não. Eu quero pegar o Enciclopédia, enfim, livros mais avançadinhos. Eu quero começar já por cima, não quero começar por livros mais simples, não. Se eu tiver condições de interpretar isso, puder. Já que a gente pode pedir. Já que a gente pode escolher, eu quero isso. Não é isso, o mais rápido possível. O que acontecer, aconteça, mas eu quero isso, é isso? Cuidado com o que você deseja, né, Mabel? Exatamente. Já que a gente está livre para isso, não está pagando imposto? Não. Obrigada. Voltando à questão do planejamento, que a Luísa estava colocando, quando vocês vão viajar, vocês se planejam, lógico, né? Fazem um planejamento de todo o trabalho que vai ser dirigido lá, né? Como vocês vão proceder, ok? Uhum. Então, isso se dá da forma que vocês planejam ou as coisas ficam soltas e vocês vão sendo levados assim pelas sincronicidades, alguma coisa assim parecida? Não, nós aprendemos o seguinte, que no que diz respeito à África do Sul, que é a nossa experiência, eu posso te falar disso. Você nunca pode colocar muita coisa num dia, numa agenda. Aqui, por exemplo, em Foz, dá para você fazer 30 coisas num dia. Lá você faz 3 no máximo. Porque a demanda é muito maior. Você cansa mais. A bateria, ela gasta mais rápido. Então não dá para fazer muita coisa. E no domínio local, né, Antônio? Exatamente. Com o tempo, quando você vai começar a ver como é que funciona o modus operandi, aí talvez dê para amplificar um pouco mais isso. Mas dá para fazer assim,
não dá para você encher muito a agenda. Não dá para ter horários apertados, fazer nada correndo, tem que ser tudo com calma. E outra coisa, não dá para deixar tudo solto. Tudo tem que ter um objetivo. Se você botar o pé na rua, você tem que saber para onde é que você está indo, como, com quem, se está o celular, se tem no GPS, vá com alguém, tudo calçado. Nada é na louca, na sincronicidade, não. Tudo tem que ser muito bem planejado. E nada em excesso. Tudo é feito, é melhor você fazer menos, do que você se estressar, se assediar, se perder, acontecer um acidente de percurso. Nós não tivemos nenhum acidente de percurso até agora disso. Nosso trabalho aqui que a gente realizou. Nós passamos limpo em tudo, liso. Por quê? Nós procuramos manter critérios de segurança. Um exemplo prático que é o seguinte, por exemplo, você vai atravessar a rua, você tem que primeiro olhar para o lado esquerdo, porque lá é mão inglesa. Senão você pode ser atropelado, você vai olhar para o lado direito, não tem nenhum carro, mas os carros vêm do outro lado da rua. Então são pequenos detalhes, né? O critério que é usado por nós, pelo professor João, a professora Kátia também é MVV. É a sigla MVV. Mantenha-se vivo e válido. Então, essa é a consigna básica. Não adianta você ficar inválido, você sofrer um acidente, enfim, se anular e não poder continuar o trabalho. Né? Então, a África não é brincadeira, não é turismo, aquilo exige realmente um cuidado. Eu diria o seguinte, que das itinerâncias mais complexas, desafiadoras que eu fiz até agora, no Brasil, nenhuma delas se compara com a que a gente fez uma vez que a gente foi para a África. É muito mais complexo. Muito mais complexo. Então, todos os seus planejamentos foram realizados? Não, tem coisas que a gente não consegue fazer. Não. Tem lugares que a gente tem que abortar a missão, retornar para a base. Então, tem que voltar. Não dá, está fechado, não dá, o ambiente está negativo, você não tem como chegar, você está sentindo que ali vai dar problema. Você volta. É que nem a ProEx, a gente realiza 100% de todos os detalhes. Não, tem que ter o ajuste, tem que ter correções de rota, tem que ter a flexibilidade que a Mabel falou, jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura, muito jogo de cintura. Ver que às vezes não dá, não é do jeito que a gente imagina. Outra coisa, nós não criamos expectativas de nada, entendeu? Então isso gera ansiedade, frustração, então a gente não entra por aí. Agora é lógico, nós fizemos um mapeamento das bibliotecas, o que pode ser feito, o que não pode. Tem o peso também, a gente não pode ficar carregando muito peso para cima e para baixo. Tem a lombar. Tem a lombar, a coluna, é bom lembrar que tem a coluna. Né? Tem custo de translado, por exemplo, a gente aluga uma van e passa por vários bairros distribuindo livros. Então tem tudo isso. Tem lugares que já tem bastante livros, outros ainda não tem nenhum, então a gente tem que ver a possibilidade de ir em certos bairros. Tem bairros que não tem como ir, porque é favela, é lugar pesado, não dá segurança, não permite. Você sabe uma coisa, Antônio, que é bom você falar e deixar claro? É essa edulcoração que ainda se faz com a itinerância internacional. Aquela coisa da ilusão que vai conquistar o mundo, que vai mudar o planeta. É bom falar isso, porque as pessoas ainda têm um pouco desse mito, dessa ilusão. A palavra que eu acho que eu vejo é ilusão, né? E mesmo porque, às vezes, a gente já fez algum trabalho de jesuíta. Jesuíta, e acha que é missionário. Vamos catequizar todo mundo com a conscienciologia, de dar... Somos missionários, não é assim, gente? Os bandeirantes. Não é isso. É um trabalho mais de infiltração, anônimo, nos bastidores. A pessoa às vezes olha, tá doando o livro, isso não vai dar em nada, é uma coisa assim, né? Deixa doar, vai lá, faz uma coisa. Então, aparentemente é uma coisa que as pessoas não dão muito valor, né? É uma coisa boboca. Mas extrafisicamente o contrafluxo e a assistência nos mostra que não é bem assim, que é diferente. E existe mesmo esse glamour de viajar para o exterior, coisa, não sei o quê, não é bem assim. Agora eu vou fazer uma itinerância internacional, gente, pé no chão, trabalho, organização, não é isso, Tony? Senão não vai para frente, não. Ficar nessa ilusão não é por aí, mas é lógico, é um trabalho motivador. Mas tem que ter, como vocês estão falando, o pé no chão para fazer as coisas da maneira correta. Né? E MVV, mantenha-se vivo e válido. Né? Janete queria falar? O que me chamou muito a atenção aqui nesse verbete, aqui na página 25, em relação à paradoxologia. Então, parece que todos os itens aqui dessa sessão, elas são muito interessantes. E aí, com esse último comentário agora que estava sendo
abordado aí, falado, é o paradoxo do trabalho silencioso estrondoso. Então, parece que isso aí explica muita coisa, né, em relação uma síntese, né? É, uma síntese do que ela estava questionando, a Conceição estava falando aqui com o Tony. Agora, eu gostaria de entender um pouquinho mais, Tony, aqui em relação, na página, acho que é na 24, voluntariado, na terceira linha, só para ampliar um pouquinho aqui, o voluntariado anônimo do mecenas patrocinador de impressão e transporte internacional de obras da Conscienciologia. Então, a gente depende, e é importante frisar que muita gente ajuda sem viajar, doando dinheiro, doando recursos recursos financeiros para poder materializar, viabilizar esse trabalho. Então, a impressão, quem mexe com o pessoal de editais aí sabe muito bem, tal, linha editorial, isso custa muito caro fazer um tratado, fazer livros. Então, tem muita gente que tem condições de ajudar dessa maneira. A Intercons tem uma conta que recebe doações também para a gente patrocinar essas impressões. E é importante deixar claro que a gente investe o dinheiro nas impressões, nas traduções dos livros, não nas viagens. As viagens, elas são custeadas, viagem, hospedagem, alimentação, tudo sai do bolso do próprio voluntário. Então, isso é um pouco diferente do que acontece, por exemplo, dentro de algumas ICs, onde a instituição banca o voluntário itinerante. No caso da Intercons, não, é o próprio voluntário que viabiliza a sua própria viagem. Né? Então, aí a gente brinca, né, que o cara escreve o livro, publica, ele viaja... Se possível, paga a edição. Por favor, não esquece essa parte. Paga a edição. Se possível. Doa os direitos autorais da edição, viaja, vai lá e doa o livro. Então, é serviço completo. E não reclama, né, Tony? Não. Em falar em reclamar e de ajudar, eu queria lembrar do programa Amigos da Enciclopédia, que esse programa Amigos da Enciclopédia, acho que a maioria sabe, os teletertulianos também, que ajudam a bancar financeiramente a enciclopédia e todo esse trabalho que a gente tem aqui no tertuliário. E nos últimos meses, a gente perdeu mais ou menos uns 100 associados, né? Então, quem puder ajudar e renovar a sua assinatura, vai estar ajudando nesse voluntariado mecenas aqui, né? De patrocinador, no caso, da enciclopédia, que é uma obra, né? Uma mega GESCOM aí, do grupo como um todo. Então, quem puder ajudar, que não é mais associado e quer ser, entrar em contato com o CAEC aí para renovar o seu cadastro, é feito na hora, por cartão, e é bem fácil. Agora, Tony, a Janete estava falando desse voluntariado anônimo do mecenas, né? E eu anotei aqui para mim esse crescendo, que não é bem um crescendo, mas é um polinômio, que eu gostaria de salientar, que olha só, o voluntariado do autorado, do tradutor, do editor e do mecenas. Gente, aqui tem muita PROEX. O pessoal quer saber qual é a PROEX dela. Olha, pensa aqui, ó, você pode ser autor, você pode ser tradutor, você pode ser editor, trabalhar em editares, você pode doar dinheiro para ajudar a divulgação dos livros. Eu penso que é um voluntariado que vai mexer no nogórdio da Conscienciologia. Não que os outros não sejam, né, gente? Mas esse mexe na ideia. Olha só, autor, tradutor, editor e doador de dinheiro para impressão de livros e disseminação de livros. Você quer mais o quê? Temos 4 aqui, que é um cerne da Conscienciologia, seríssimo. Você juntou, você reuniu aqui 4 coisas que, no meu entender, são extremamente importantes. Então, um trabalho depende do outro, é um heterorevezamento e um trabalho de equipe, porque não é só chegar, botar o livro na malha e doar, tem todo um trabalho anterior aí, né? Não, e tá tudo casado, encadeado. Né? Casado, encadeado e sério, Tony. Exato. Porque isso vai mexer com a ideia, né? Vai mexer com o verpom. Agora eu queria fazer uma pergunta para você dentro da Principiologia, página 24. Na terceira linha, você escreveu o princípio da pré-intermissiologia. Eu queria
ver qual que é a relação que você fez na sua cabeça, né, da pré-intermissiologia com esse verbete. Mabel, a gente vai em cada lugar que você ia Imagina, entender. É eu por aí imagino. essa é a relação. É uma África, né? É uma África. A África é uma África uma mesmo. África, né? É. Então, assim, eu vejo que a ideia talvez do resgatismo, sabe? De você ter uma desculpa para você ir lá e resgatar alguém que você tem afinidade. Então, o livro, ele é a isca, ele é o meio de transporte, é o veículo onde... E você vai usar para resgatar o seu grupo. Exatamente. É assim que você pensou na hora que você colocou no verbete. Essa é a conexão. Eu tenho muita relação com isso, porque eu, desde criança, eu sempre tive projeções onde eu vou em lugares bem complexos, bem difíceis, e muito remotos, muito distantes. E nessas viagens que a gente tem feito, não foram muitas, foram poucas viagens, eu tenho muito dejaísmo. Eu já estive aqui. Então eu vejo que tem uma relação entre a projetabilidade e a viajologia. E a sua intermissão. E a intermissiologia. Que é a sua anterior, inclusive. Isso. Então eu vejo que tem esse trabalho de sair da sua base e ir remotamente para algum lugar, para tentar deixar alguma semente ou resgatar alguém. Isso é o trabalho da pré-intermissiologia, de uma certa maneira. Você me fez pensar numa coisa, que é o óbvio, mas assim, eu nunca tinha juntado o ococró, né, como se diz. As pessoas que têm na conscienciologia essa tendência de ser mais nômade, fazer mais itinerância, estou dizendo nomadismo positivo agora, tá? Não é dromomania. Não é o dromomania, mas é o positivo até. É lógico que a gente pensava, bom, essas pessoas foram nômades em vidas anteriores, perfeito. Isso aí, ciganos, sei lá o que foram, comerciantes e tal. Mas elas também podem ter tido experiências extrafísicas antes de ressomar nessa linha. Sim, excursões. Excursões, então são pessoas que já fizeram isso no intermissivo, e aquilo é meio que uma continuidade dela nessa vida. Quer dizer, se foi cigano, tem tendência a fazer excursões extrafísicas, tem tendência a ser nômade intrafísico. Exatamente. Não é isso que você estava querendo falar, né? É isso aí. Muito bom. Mabel, eu quero aproveitar só para falar aqui, alguns países que já tem livro da conscienciologia, só para as pessoas terem uma noção. Seria bom. África do Sul é o país onde a gente tem mais, tem 311 livros. Angola, Austrália, Moçambique, Espanha, Namíbia, Indonésia, Singapura, Gana, Mali, Mauritânia. Então, esses são os países que a gente tem registrado aqui no nosso... Nós temos uma planilha que nós registramos todas as doações. É óbvio que tem muito mais livros em outros lugares que a gente não tem esse controle. Até então não foi feito esse registro, essas pontuações. Então, só para o pessoal ter uma ideia aqui mais ou menos disso. E quem começou essa moda, na verdade, foi o próprio professor Valdo, né? Ele foi o primeiro que fez a Bibliodiáspora, com o lançamento do Projeciologia em 1986. Ele mandou? Ele despachou os livros pelo correio para todos os países, continentes, tudo que é lugar. É um movimento de neocolonização. E tem inclusive uma matéria naquela revista antiga, Ano Zero, onde ele conta uma história em que ele doou exemplares do Projeciologia para as estações lá da Antártida. Então tem livro lá. Tudo bem? Gente, antes de eu passar só a voz aqui, eu queria lembrar que no dia 18 a 20 de dezembro, agora desse ano, nós temos o 11º Fórum da TENEPS e o 8º Encontro Internacional de Tenepsistas. Então, quem tiver interesse, é uma série de atividades, aqui a gente tem todas as pessoas que vão participar, é muita gente, tá? Esse é um encontro que a gente tem praticamente todo ano aqui no CAE, que já faz alguns anos, já estamos no 11º, e é um encontro muito rico, porque são dias, uma espécie assim de uma imersão, para falar de um tema prioritário, no nosso caso em termos assistenciais, que é a TENEPS. Então fica o convite aí, de 18 a 20 de dezembro de 2015, aqui no CAEC. Tony, aqui na página 24, em Fatologia, na segunda... Não, na parafatologia, na segunda linha de baixo para cima. A oportunidade dos amparadores extrafísicos
produzir encontro de destino leitor-livro. Essa questão que você falou, né, de fazer a doação de livro e, ao mesmo tempo, contando sim, com os amparadores, as concierges, para fazer um trabalho de aproximação, né, dos intermissivistas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você, Antônio. Imagina que você é uma concierge e você é uma concierge amparadora do José. Sim. O José tem 12 anos. Ele mora na República Democrática do Congo. Tá? Aí chega alguém aqui e doa um livro lá para a Biblioteca Pública da República Democrática do Congo. O que você vai tentar fazer enquanto amparador? Você vai fazer com que o José tenha alguma inspiração, alguma coisa, para ir lá na biblioteca, porque ele teve uma projeção, uma experiência fora do corpo, para ele estudar alguma coisa que tenha que explique o fenômeno que ele teve, sim, entendeu? Sim. Então essa é a ideia de fazer, de facilitar o trabalho dos amparadores nesse sentido. Criar link para eles. Criar eles. o link, criar a ponte, criar o canal de comunicação. É óbvio, isso é uma forma. Tem N formas. A internet está aí para isso também. Nós temos, como a Mabel falou, um gap muito grande de tradução, que é uma deficiência, porque lá eles vão falar francês, ou inglês, ou dialeto congolês lá que a gente não sabe. Agora, a transmissão das tertúlias aqui online, tudo isso são formas de a gente poder disseminar. Então, pensa bem, é um trabalho de centrifugação, é mandar para fora, é despachar, é exteriorizar, é irradiar isso. Então, tudo que é movimento de comunicação, a comunicabilidade, ela tem relação com esse Mater Pensene da Bibliodiáspora. Agora, a Bibliodiáspora ela também é a disseminação do legado da Conscienciologia. Então, veja, as ideias estão aqui. Agora, isso tem muita gente, tem vida inteligente fora de Foz. Tem gente esperta. Sim, a vida fora de Foz. A vida fora de Foz. A vida extra Foz, extraterrestre fora de Foz. Lúcida, autoconsciente. E eu pergunto, até que ponto isso que está aqui, a gente tem acesso a essa riqueza, esse legado, isso não vai beneficiar a ProEx de muita gente por aí? Sim. Então, é uma responsabilidade tremenda isso, de você poder disseminar isso nos 5 continentes, em tudo que é país. E eu coloco no próprio verbete também. Tem países de língua portuguesa em vários continentes aqui. São milhões de falantes da língua portuguesa. São 280 milhões de falantes. 280 milhões, né? São vários países. Então, esse povo está aí. O berço da conscienciologia é a língua portuguesa, que foi aonde as ideias foram concebidas através do idioma português. Não é fácil. Quem faz tradução sabe, não é fácil você transpor as ideias para um outro código de língua, de idioma. Né? Então, isso é barreira, é um desafio que a gente tem que também vencer, tem que superar nessa condição aqui de distribuição de ideias. Tenho mais uma pergunta que deve ter mais ou menos com essa relação aqui, né, em neossinapsologia, na mesma página 24, as necessidades, as sinapses, neossinapses necessárias à produção dos conceitos conscienciológicos para idiomas exóticos. Isso. É isso que é essa questão que você está falando, né, o idioma nativo, né, do país. Pensa bem, né? No Suahili, por exemplo, que é um idioma africano, eu não sei se eles têm certos conceitos abstratos que a gente tem aqui, não sei, porque o vocabulário é diferente. Até mesmo o inglês, tem palavras que não existem o correspondente para o inglês. Não tem o correspondente, o português para o inglês. Então você tem que criar um arranjo lá, fazer Saudades não tem espanhol. Saudade. Essas questões, não tem. Como é que você vai fazer? Então, isso é a habilidade, no caso da ProEx, de quem vai fazer a tradução, de quem vai mexer com isso daí. Né? Principalmente os neologismos. Né? Ok. Isso aí é uma ProEx. Codigologia, página 24, segunda linha. O Código de Identificação Internacional de Livros e Periódicos, o ISBN e ISSN. Poderia falar sobre esses códigos e a conscienciologia? Na verdade, eu coloquei esse código aqui porque também é um código que é usado em livros. Claro. Todo livro tem um código, que é o ISBN, quem mexe com editora sabe disso. Toda revista, todo periódico tem o seu ISSN, que seria a carteira, o número de identificação, o RG, o passaporte, no caso, né? Do livro. Então, você vai achar, um bibliotecário, ele vai catalogar o livro, ele vai usar um dos critérios de catalogação, esse código, esse número de registro, que é um número internacional. Por exemplo, o Tratado de Projeciologia, ele tem aquele número específico, não tem nenhum outro livro no mundo que tenha aquele mesmo número.
Então, isso é um código que vai ajudar na identificação dos livros aí no exterior. Parabéns pelo tão rico e essencial verbete. Infelizmente, não temos aqui a cultura da doação material no nosso país, como existe em outros países, principalmente no hemisfério norte. Sugiro a colocação de algum link no final do seu verbete, vincando o verbete a um site, onde o leitor possa doar livros para otimizar esta bibliodiáspora, bem como colocar no site a listas de livros que são mais necessários. Existe um item para doação financeira no site das tertúlias, mas não para doação de livros. Fica a sugestão aí. Se a pessoa quiser anotar o e-mail, para a gente poder fazer um contato, fazer um intercâmbio pelo e-mail, depois fazer um intercâmbio de livros, eu posso falar aqui, é intercâmbio conscienciológico, tudo junto, tá? Sem acento. Intercâmbio conscienciológico @gmail.com. Pode mandar lá, a gente vê o que pode fazer para ajudar, de repente mandar uma remessa de livros, ver se tem alguém próximo que queira doar, que queira fazer algum tipo de contato. Tá? Isso é, a gente vai correr atrás aí para fazer assistência dentro das nossas possibilidades. Agora temos 2 perguntas nesse sentido aí. Vocês estão aceitando doações de livros que não seja tema da Conscienciologia? Segunda pergunta. Vocês pretendem criar uma IC chamada África? Primeira pergunta. A holoteca, sim. Nós não. Nós não aceitamos livros de outras linhas, porque a nossa ideia não é criar acervo, é distribuir acervo. E o acervo que a gente quer distribuir já tem bastante em estoque, né? Nós temos muitos livros estocados. A ideia é distribuir esses livros. Então, eu penso que se a pessoa tem livros que não são da Conscienciologia ou que são de outras áreas que queira doar, nós temos a holoteca, que é um ótimo ambiente e futuramente um megacentro cultural. A holoteca é para isso, para receber, porque a ideia talvez ali seja fazer o contrário da bibliodiáspora, fazer a constituição de acervo, concentração. Nós queremos fazer o contrário, a distribuição do acervo. E a segunda pergunta sobre IC África, não. Nossa ideia não é criar uma IC África. Nossa ideia é ajudar, ajudar os voluntários que queiram fazer intercâmbio internacional, a dar um suporte a esses voluntários para que eles realizem os seus projetos autônomos. Tá? Posso fazer uma pergunta? Pode até ser, dentro desses projetos autônomos, o cara queira criar um programa, um AIC, alguma coisa no futuro. Mas isso é com ele. Nossa ideia não é criar algo lá. Vamos deixar os africanos criarem as ICs, né? Eu acho que eles talvez tenham mais experiência com a África do que a gente aqui. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para deixar claro que, quem sabe, não esteja claro na cabeça de todos. Na hora que vocês, enquanto IC, vocês querem ajudar os intermissivistas, isso tem relação exclusivamente com a África ou pode ser qualquer lugar do planeta? Qualquer planeta, qualquer galáxia, de qualquer cosmos. Isso que é importante deixar claro, porque senão dimensão, fica aquela coisa que é só a África e não é, né, Tony? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma afinidade com o Japão. O objetivo da Intercons é internacionalização da Conscienciologia. Então, se ela tem afinidade com o Japão, vamos lá, vamos ajudar. O nosso foco é África. Aí. Você vai falar, né, Mabel? Vou falar. Já que ele falou de Japão, foto palestra Austrália-Japão. Intercâmbios internacionais de Leonardo Paludeto, Andréia Linder e Isabel da Conceição. Isso vai ser no dia 5 de dezembro, das 18 às 20h30, no Auditório do Discernimento. É uma atividade gratuita. Então, as pessoas que foram tanto para a Austrália quanto para o Japão, elas vão trazer fotos, falar da viagem, não é isso, Tony? Isso. Vai fazer uma palestra falando dessas 2 experiências que elas tiveram, né? Austrália e Japão. Nós já tivemos outras fotopalestras da África, pessoas que viajaram para a África. Tivemos também da Escandinávia, de uma forma geral, Finlândia, Noruega, né? O norte da Europa. E agora essa daí, que pega a Oceania, enfim, Japão também, Ásia. E tem a revista aqui, acho que vale a pena fazer o meu merchandise também. Que aqui, nós publicamos a revista Intercâmbio, que no caso, essa última edição, é Viagem aos 5 Continentes. Então, são relatos de voluntários que viajaram para diferentes países com diferentes propósitos. Um objetivo profissional, outro cultural, outro de doação de livros,
outro de trabalho. Então, é interessante ver como é que esse tipo de itinerância pode ser versátil, flexível, as TENEPs nesses contextos, o duplismo nesses contextos. Então, a gente pensar em viagem, como é que é isso? Então, essa edição ela é dedicada a esse tipo de viagem nos 5 continentes. Não é necessariamente a África, tem África também aí, mas... Mas tem aqui França, estou vendo coisa em alemão. Tem um artigo do Yorn em alemão. Em inglês. No caso do Yorn, ele escreveu o contrário, a viagem dele da Alemanha para o Brasil, né? Como é que é a diáspora dele é o inverso. Ao contrário. É interessante. Fica aí, então, que foi lançado agora junto com a revista da Holoteca, né? Isso. As atividades dos 20 anos do CAEC. Tony, apenas para agradecer a iniciativa grandiosa e incentivar. Lembrando o ano de 1981, quando em minha biblioteca apareceu Projeções da Consciência, primeira edição pela Lake, que mudou totalmente minha vida. Agradecimentos a todos os autores, distribuidores, é um colega nosso que está em Rio Claro. Maravilha. O fato do seu nome já ser em inglês, Tony, e de ser já um autor de livro conscienciológico, facilitou a penetrabilidade da doação do seu livro nas bibliotecas sul-africanas? Eu acho que em parte sim, mas eu acho que o gargalo é traduzir para o inglês o livro, sabe? Também acho. Esse aqui é o mais sério. Nós estamos precisando de traduções. O mais crítico hoje é tradutores que banquem fazer o desassédio da tradução dos livros nossos. Isso daí é o mais sério, eu vejo. Você sentiu diferenças na doação do seu livro e na doação de livros conscienciológicos de outros autores? Eu senti, é diferente. Me fala a diferença, Parece que Tony. quando eu estava com o meu doando, dava uma responsabilidade assim tremenda, sabe? Eu não sei bem exatamente como colocar em palavras essa sensação, mas eu acho que o peso da responsabilidade de ser eu ali, eu representando ideias que eu mesmo escrevi e produzi, então assim, aquilo deu um clique na minha cabeça, como eu falei no começo. Impactou, né? Impactou. Aquilo impactou. Aquilo foi... A hora que eu penso nisso, começa a me vir imagens de ideias grandes, sabe? De coisa de oceano, de coisa de, sei lá, de cosmos, galáxia. Talvez tenha a ver com isso, Tony, que você falou das excursões aí. Eu penso que tem a ver. Deve ter coisa de intermissivo nisso. Sim. Se faz alguma senha para o intermissivo. Sim. Aí uma última pergunta desse nosso colega. Foram doados livros no bairro de Soweto, em Joanesburgo, onde morava Nelson Mandela? Eu não sei exatamente se no bairro... A gente tem o registro aqui de algumas cidades, mas eu não lembro se em Soweto foi doado, não. Eu não me recordo. Nós temos na África do Sul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cidades que foram feitas doações de livro. Joanesburgo foi a que mais recebeu doação de livro. Tá? Tivemos voluntários que foram a Soweto doar livros, visitar Soweto, mas eu não sei se foi feita doação lá. Não vou ficar devendo essa resposta, não sei. Teria que consultar a planilha para olhar. Tá? Ok. Tony, na interaciologia eu queria entender a relação que você fez, a interação bibliodiáspora conscienciológica e megacentro cultural Holoteca do CAEC. Eu vejo que é o que a gente quer fazer no futuro, né? Nós queremos ter, no futuro, megacentros culturais ou cognópolis em vários países. Então, a ideia da conscienciologia, a expansão da conscienciologia é justamente essa. Tá? O megacentro, ele é um polo aglutinador. Veja que tem uma relação entre aglutinar e distribuir. Por que você aglutina? É para redistribuir depois. Então, nós aqui temos hoje um movimento aglutinador, mas, ao mesmo tempo, já estamos com um movimento de distribuição. Tanto de pessoas, quanto de ideias, de livros, de artefatos do saber, seja do que for. Então, isso é uma coisa como se fosse uma pulsação. Você contrai, acumula, qualifica e depois expande. O universo ele funciona assim também, né? Movimento de contração e de expansão. Espera um pouquinho só. O ciclo agrupamento, diáspora e reagrupamento. Foi mais ou menos isso que você falou, né? Exatamente isso que a gente falou. Nesse sentido, aqui é do grupo, né?
Poderia comentar também? Poderia. Por exemplo, esse livro que está lá, como eu falei para o Antônio, na Biblioteca Pública da República Democrática do Congo. É uma semente. Agora eu pergunto para você, essa semente vai germinar? Vai dar uma árvore? Essa árvore vai dar frutos? Em quanto tempo? Quanto tempo? Quantas pessoas vão usufruir desses frutos? Isso vai virar um IC? Vai virar um grupo, um colégio invisível lá? Um grupo de pesquisa? Um grupo de pesquisa. Alguém que já vem estudando parapsiquismo vai se interessar, vai criar alguma coisa por lá? Vai vir para cá, fazer uma viagem? A gente não sabe, a gente não tem como prever isso. Mas o que a gente está tentando é criar condições para que isso aconteça. Uma coisa eu te garanto, se não jogar a semente, não vai nascer nada. Agora, sabe o que me fez lembrar, Tony? Aqueles GPCs que tinham para estudar os 700 experimentos. Por que não? Sim. Que pode ser que surja lá. Sim, claro. Vamos estudar esse livro aqui entre os africanos, por exemplo. E aquilo pode acontecer, claro que pode. Agora, Tony, a gente está quase no fim. Eu queria que você explicasse como está hoje a IC lá. O que tem de estrutura e o que vocês fazem no dia a dia, se é que tem essa rotina. TENEPS, Mabel. TENEPS. Veja bem, Mabel, o trabalho é muito mais extrafísico do que físico. Intrafísico, né? Nós não queremos reproduzir as mesmas fórmulas de trabalho lá, porque as demandas são diferentes. A África não precisa de conscienciologia do jeito que a gente tem aqui. Ela precisa de conscienciólogos. E talvez esses conscienciólogos, eles vão atuar de uma forma infiltrada em diferentes áreas, da educação, da saúde, da política, da pacificação, entende? Então, veja, é a conscienciologia aplicada às demandas da África. Então, hoje, o que tem lá? Hoje tem muita demanda, tem demanda extrafísica demais. Você vai lá, a TENEPS não para. Mas assim, se você tivesse que falar o que vocês precisam, ou é assim, do jeito que está, é o que dá para fazer? Nós precisamos de livros em inglês. Livros em inglês. Isso é o que nós mais precisamos. E de recursos para imprimir, distribuir, né, despachar esses livros, inclusive o Orthopensatus. E uma das coisas que nós queremos atender é esse pedido do professor Valdo, que é distribuir 1000 Orthopensatus no continente africano. Bibliotecas tem, a África tem muita biblioteca. Claro. Tá? Você não é, o difícil ao contrário não é, do senso comum, a África tem muita ciência e tecnologia, tem muitas universidades, inclusive em países que estão em conflito, tem centros universitários, tem campus, tem nobelistas, tem várias coisas. Então, a gente até poder desestigmatizar e reconstruir a ideia que a gente tem da África. A ideia é a gente poder acessar esses lugares, deixando os nossos livros nesses lugares. É disso que a gente precisa, de ajuda nesse sentido. De recursos. E aí as pessoas que quiserem ajudar, elas podem entrar em contato nesse e-mail que você passou. Na revista, no intercâmbio, no e-mail que eu passei, é uma forma de ter contato para ajudar. Ter contato para ajudar. Tony, você poderia comentar sobre a frase enfática? A frase enfática ela vem a ser uma síntese do que a gente já colocou aqui, né? Eu coloquei a palavra papel não por acaso, porque a ideia assim, tem todo um movimento de e-book, de livro digital, mas tem muitos lugares em que não tem nada. O livro em papel, realmente, às vezes, ele é necessário, ele é inevitável, e isso a gente não vai poder ficar, não pode desprezar isso durante muito tempo ainda, principalmente na África. A questão do legado da conscienciologia, eu acho muito importante a nossa responsabilidade em primeiro, preservar esse legado e de disseminar esse legado, de não guardar esse legado com a gente, e sim de poder doar esse legado através dos nossos esforços. E nós, com isso, tentarmos surfar a onda da reurbanização aí, que na verdade é um tsunami. Então, quem quiser pegar a sua prancha, começar a remar, né, já dá para começar a pegar algumas ondas. Bom? Não é radical, não. Eu acho que é um esporte, digamos, consciencial. É o que temos por hoje, né? É o que temos para hoje. Tá bom? Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Então, a gente queria agradecer aí a defesa do professor Tony, num tema tão importante, agradecer os tertulianos, os teletertulianos, e a gente passa para os nossos comerciais e até amanhã. Obrigada, professora Mabel. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 25 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Hoje nós teremos os seguintes recados. O Sebastião Feitosa
vai falar sobre fotopalestra da Intercons, e a Patrícia Menezes sobre a primeira semana da Cosmoética. Alô, alô. Bom, boa tarde a todos. Reforçando então o convite, já feito aí na defesa do verbete, do professor Tony, a Mabel também comentou. Convidamos a todos para a atividade gratuita, fotopalestra, acerca da Austrália e Japão, os intercâmbios internacionais do professor Leonardo Paludeta e André Lindner, e a Maria Isabel da Conceição. É no Auditório de Discernimento, dia 5 de dezembro, sábado, de 18 às 20h30. Tá? É um evento da Intercons, Intercâmbio Conscienciológico Internacional. Convidamos a todos, então, dia 5 de dezembro. Obrigado. Boa tarde. Estou aqui em nome da Cosmoetos para convidá-los a participar da primeira semana da Cosmoética, que será no período de 23 a 29 de novembro, sendo que amanhã, dia 23, teremos o curso inédito de Ernego Cosmoeticograma. Informações no celular 45 91 29 41 22 ou no e-mail contato@cosmoetos.org.br. Obrigada. O verbete de amanhã será intrassomaticidade. A especialidade é somatologia e o verbetógrafo é o professor Eliel Queiroz. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma ótima semana.